Senhor Jesus Cristo, Pai amado, meu Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua proteção, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado pela salvação, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos perdoar nossos pecados, Senhor, por estar de braços abertos a todo tempo, Pai, nos aceitando, nos recebendo, Pai. Trazendo luz, Pai, claridade, Senhor, revelação, Senhor, sobre a verdade, Senhor, sobre o que nós precisamos evoluir e melhorar na nossa vida, Senhor. Sobre o que nós precisamos aceitar, Senhor, e entender, Pai. E pedir perdão, Senhor, nos humilhar a Ti, Senhor, pedir perdão, Pai, a todo momento, Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, Senhor, e nos fortalecer, Pai, nos fortalecer em Ti, Pai, na Sua palavra, Senhor, e se aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, receber, Pai, receber esse maná, Senhor, ser agraciado por Ti, Senhor, porque tudo que o Senhor faz, Pai, não que nós temos que pedir mais, Pai, mas nós somos gratos, gratos a todo momento, Senhor, gratos, Senhor pela sua misericórdia, Senhor. Graças pela graça, Senhor, que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Tudo que o Senhor derrama sobre a proteção, Pai, sobre os dons, Pai, sobre os talentos, sobre os nossos filhos, Pai, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, protegendo nossos amigos, Pai, guardando, Senhor, sobre o seu manto sagrado, meu Pai, sobre a sua armadura celestial, Pai. Que o Senhor nos proteja a todo momento, Senhor. Que nós possamos, Pai, através da nossa fé, Senhor, através da nossa fé, Pai, através do estudo que o Senhor nos deu, Pai, como uma ferramenta de proteção, Pai, que nós possamos, Pai, estar protegidos, Senhor, que nenhuma seta do inimigo possa nos atingir, Senhor Jesus. Nós ficamos inabaláveis, Senhor, e que através da espada, Pai, a espada do Espírito, Senhor, a espada que é a Sua palavra, Senhor, a Sua palavra que o Senhor deixou aqui para nós, Pai, esse manual, Senhor, esse manual de vida, Pai, que a gente possa, Pai, estar com Ele, Pai, sempre pronto, Pai, para nos defender, Senhor. E que ele seja, Pai, uma arma profunda, Pai, que possa atingir o coração de muitas pessoas, Pai, transformar as vidas, Pai. Transformar as vidas, Pai, que nós possamos nos transformar a todo momento, Senhor, para que nós possamos, Pai, experimentar, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, visite, Pai, as pessoas lá na Espanha, Pai, que passaram por esse furacão, por essa tormenta, Pai. Que o Senhor visita essas famílias, Pai, que estão em necessidade, Senhor. Visita as casas, as crianças, Pai, os pais de família, Pai. Que o Senhor traga alívio, Senhor. Traga conforto, Senhor. Que o Senhor traga consolação para essas pessoas, Senhor Jesus. Que apegado em Ti, Senhor, tudo é possível, meu Pai. Tudo é possível. Olhe por essas famílias, Pai. Traga consolação para o coração de cada um deles, Pai. Pai, olhe pelo meu primo André, que mora naquela região, Senhor, que não tem notícia ainda, Pai, mas tenho certeza, Pai, que em fé em Deus, Pai, a família dele está sã e salva, Senhor, e que está tudo bem, Pai, na casa dele, Senhor. Olhe lá, Pai, vá na casa dele nesse momento, Pai, traga conforto para a casa dele, traga alívio, Pai, para a família dele, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, que hoje, Pai, o Senhor traga a palavra, Senhor, que o Senhor traga o Espírito Santo esteja presente cada vez mais no nosso devocional, Senhor. Que o Senhor ilumine, Pai, as palavras do Lucas, Pai, ilumine as palavras de cada um aqui, Pai, que hoje essas palavras sejam edificantes, Pai, e sejam sementes que sejam plantadas na nossa vida, Pai, que possam transbordar no coração de muitas outras pessoas por onde nós passarmos. Amém. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui a segunda carta, né, de Tessalonicenses, é o capítulo 1. Ó, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho
de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, é um capítulo bem pequeno, né? E Paulo ele está dando continuidade ali na, na alegria, né, e no orgulho que ele tem sobre a igreja de Tessalonicenses, né? É uma igreja, apesar de pequena, é uma igreja que é muito forte na fé, na perseverança, no amor com os outros. E eu trouxe uma curiosidade para vocês a respeito da igreja de Tessalonicenses, que, né, ela foi fundada por Paulo e ela é mencionada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que ele conta um pouco da história, né? E como foi essa fundação da igreja de Tessalonicenses. É, eu vou ler o capítulo aqui rapidinho, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 1 ao versículo 11. Mas basicamente faz um resumo. Ela conta a história de Paulo indo lá para Tessalônica abrir a igreja. Eu vou ler aqui rapidinho a passagem, ó. Que tá falando de Paulo, ó, em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Aí Paulo, que fugiu para Bereia, né? Aqui, ó, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Vou parar por aqui. Enfim, eu trouxe isso só por curiosidade mesmo, né? Por que que Paulo exalta tanto assim a fé dos tessalonicenses, né? E o seu amor pela a igreja, né, de Tessalonicenses, né? E o seu amor um pelos outros, né? E porque sua fé cresce tanto que ali em Atos ele conta, né, que Paulo quando chegou lá para criar a igreja, muitas pessoas aceitaram, mas os judeus, né, que deveriam ser as pessoas que deveriam aceitar porque seguem ali o Torá, né, a primeira parte ali do Velho Testamento, eles não aceitaram, muito pelo contrário, ficaram com inveja e o perseguiram.
E essa perseguição, obviamente, continuou depois que Paulo fugiu, né? Então, mesmo em meio a essas perseguições da parte dos judeus, né, unidos ali com outras pessoas, a igreja continuou crescendo forte, né, na fé, perseverando e no amor um pelos outros. Então, por conta disso, Paulo exalta tanto a igreja de Tessalonicenses, né, e fala aqui, ó: irmão, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, por conta disso, que eu trouxe essa curiosidade. Então, ó, aqui no versículo 5, né? Elas dão prova do justo juízo de Deus. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Aqui ele está se referindo ao que vamos ler um pouco no final, né, da volta de Jesus, né, e que os que atribularam serão atribulados, e os que perseveraram e que sofreram pelo nome de Jesus serão ali glorificados, né? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Bom, aqui a gente pode ver que ele fala da punição, mas ele não fala da punição só para quem não conhece, né? Ele fala da punição também para quem conhece e quem não obedece ao Evangelho, né? Quem não obedece às leis, quem não obedece aos mandamentos, né? Quem não guarda a sua fé, né? Ele fala que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que os creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que isso aqui traz bastante o que nós viemos lendo alguns evangelhos, né, atrás, e que nós viemos trazendo sobre a questão dos frutos, né, da perseverança, é, obedecer na obediência sobre o evangelho, sobre a palavra, né, e não se afastar, né, manter ali firmes, não se afastar, para que nós não sejamos separados da, da graça de Deus, da graça de Deus não, né, da salvação de Deus e não sejamos ali como lemos em Paulo 15, que o Fábio trouxe outro dia, sobre a videira, né, e os galhos que estão na videira, que somos nós, e a videira é Cristo. E tem dois tipos de galhos, né? Os galhos que dão frutos, e esses galhos, Deus, ele poda esses galhos para que eles cresçam mais fortes e possam dar mais frutos. E tem os galhos que estão na videira e não produzem nenhum fruto, né? Estão ali na videira, conhecem o evangelho, conhecem a palavra, mas não produzem fruto algum. E esses galhos, eles são cortados, né, da videira e jogados fora.
Então, acho que também essa parte final traz um pouco sobre essa reflexão novamente, que é uma reflexão sobre ali a perseverança, sobre continuar no bom propósito, né? E até aqui fala, é, no versículo, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, eu queria concluir minha leitura aqui, que é bem pequena, e falar que foi essas reflexões que eu peguei, que eu queria trazer para vocês. Então eu queria abrir espaço para a gente comentar um pouco a respeito, né? E também falar sobre o que eu trouxe. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor. Então, essa palavra nos leva também lá em, como foi frisado ontem pelo James, lá em Mateus capítulo 24, versículo 31 em diante, que é sempre nos alertando, sabe, irmãos? Sempre nos alertando com a vinda de Jesus. Quando ele fala que ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então ele diz assim: agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora, nenhum homem sabe. Não, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. E ele ainda fala mais. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que a vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre a sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: ó, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber como beberrões, virá o Senhor daquele seu servo no dia que ele não espera, e na hora que ele não faz parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor está sempre nos alertando, irmãos, principalmente para nós que estamos tendo conhecimento da verdade. Nós não podemos vacilar. É aquela velha palavra: a quem mais é dado, mais é cobrado. Então ficamos alerta, irmãos, todo tempo,
vigiando, orando e cumprindo os mandamentos do Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ele está por vir, ele está às portas. Os acontecimentos estão aí, em toda parte da terra, para que nós nos alertamos. E alertamos os outros que não conhecem. Porque, apesar da internet, apesar de tanta divulgação, irmãos, ainda tem muita gente que não conhece Jesus, que não, sabe, está, parece que surdo, parece que ele não vê, não percebe. Apesar de tanta divulgação, ele não consegue ver, porque o inimigo cega a mente das pessoas com os prazeres carnais, com a luta do dia a dia, o interesse pelas coisas do mundo, né? Então as pessoas elas não têm, elas não conseguem visionar que tem que mudar, que tem que haver uma direção. Eu fico lembrando que ele era um homem bem sucedido, mas quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar ali naquele lugar, naquele dia, ele se interessou em conhecer essa pessoa que era diferenciada e que tanto falava naquele momento a respeito dele. Mas ele era de baixa estatura, ele era pequeno e a multidão era grande, ele não conseguia se aproximar, ele viu que não ia ver, não tinha como. E ele resolveu subir no pé de figueira braba. Tinha até espinha aquela figueira. Mas ele subiu. Isso chamou a atenção de Jesus, que quando Jesus ia passando por ali, Jesus olhou para o alto e falou: ei, desce daí, que hoje me convém pousar na tua casa. Chamou ele pelo nome e ele desceu alegre, né? E isso aí, rapaz, é que chama a atenção dos que são escolhidos. Porque muitas vezes você fala de Jesus para as pessoas, mas eles não estão nem aí. Ele não sente aquela... Tanto é que depois Jesus falou, eis aqui um dos filhos de Abraão, né? Foi isso que ele falou? Então, meus irmãos, o que é de Deus é conhecido. Na hora que Jesus se aproxima, ele vai, ele sente. Mesmo que os outros critiquem, como os fariseus criticaram, esse daí, pecador, cobrador de impostos, ladrão, como é que ele vai pousar na casa de um homem desse, né? Eles criticaram. Como é que você vai pousar na casa dele? Mas Jesus, conhecendo a natureza humana, e quando Jesus entrou na casa dele, a primeira coisa que ele fez: se tem alguém aqui que eu defraudei, que eu roubei, ou que eu peguei a mais, hoje eu devolvo 4 vezes mais. A presença de Jesus, né, no nosso interior, dentro de nós, irmãos, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Da hora, tem que haver mudança. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele sentiu que precisava consertar os erros dele no passado. Eu devolvo 4 vezes mais. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que Deus quer de nós, amados. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Amém, amados? Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia. Bom O que eu dia. tenho a dizer nessa manhã para todos, que a gente tem que confiar para passar pela porta estreita. Nós temos que esperar no Senhor, porque o Evangelho não foi pregado ainda aos 4 cantos do mundo. A palavra relata muito bem que enquanto o Evangelho não for pregado aos 4 cantos do mundo, não é a hora de Jesus voltar. Deus, ele não mandou Jesus para que a alma se perca. Deus quer que todos se achegue, porque o sangue foi muito grande e muito precioso. Porque, às vezes, se a gente fosse parar assim, para analisar o tanto de sangue que Jesus derramou por a nação, pelo universo, meu Deus, eu, eu me alegro no Senhor, fico extasiada com o poder de Deus que é grande, o amor dele real, verdadeiro, porque eu vi uma pessoa no Instagram, chegou e falou, disse assim, ai, por que Jesus não volta logo? Ai, eu queria que Jesus voltasse agora. Eu falei assim, meu Deus, como essa mulher não tem noção.
do que é o amor de Deus, porque ela está olhando o umbigo dela, para ela, ela está pronta. Ninguém está pronto ainda. Temos que nos preparar para poder nós irmos. Quem está preparado, Deus já leva logo de uma vez. Que é assim vem chega a sua hora, né? Então, Não. então uma pessoa egoísta que quer olhar só para o seu umbigo, pensa que é só ela que é santa, que é só ela que tem que ir e se acha, temos que estar preparado para podermos partir. Ninguém vai à toa. Ninguém vai assim, a levantei. Ninguém vai sair de liso assim, pensando que é santo, que já se cumpriu. Não, a palavra de Deus tem que se cumprir, a realidade tem que se cumprir. Jesus, ele veio para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, o tempo é de Deus e seja para Deus e por Deus todas as coisas. Vamos esperar aquele que tiver de dormir no Senhor logo para ressuscitar, Deus vai levar. Então, que seja a vontade do Senhor em nossas vidas e vamos ficar em paz, sabendo que enquanto o Evangelho não for pregado aos quatro cantos do mundo, não é a hora. Então, primeiro a gente tem que ver tudo isso aí, que Jesus venha ter misericórdia de minha vida, para que eu não venha passar pelas dores real que tem que passar, que vai ter que passar. O pessoal vai ter que passar, a palavra tem que se cumprir, e Show. enquanto não se cumprir, não vai ter que ser no tempo de Deus, no momento de Deus, da hora de Deus. E obrigado por vocês me ouvirem, bom dia. Dona Marineide, deixa eu fazer um Sim. comentário. Está lá em Mateus 24:14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muita gente interpreta isso como uma profecia. Só que, assim, eu precisava estudar mais profundo sobre isso para te trazer com mais firmeza. Mas se você for lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala de três anjos que ele há de enviar antes da sua chegada. Aqui no capítulo 6 fala: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Eu tinha essa dúvida quando, um pouco antes de me converter, eu ficava me fazendo vários questionamentos que na minha cabeça eram lógicos e, enfim. E aí eu me perguntava como que Jesus vai voltar depois que toda a palavra for pregada para todo mundo. Isso que você acabou de trazer, sendo que é impossível alcançarmos todos de uma vez. Para os humanos é impossível, se você parar para pensar. A cada segundo nasce uma nova criatura, entendeu? Tem tribos que a gente não sabe nem a língua deles. É impossível para a gente se comunicar com eles. Tem indígenas que a gente não sabe. Então, ficava na minha cabeça pensando sobre isso. Então, Jesus nunca vai voltar se for nessa loja. E aí, nesse dia, eles estavam pregando sobre isso no devocional e trazendo essa paz, né? Diz assim, não, fiquem tranquilos. Jesus não vai voltar agora, Jesus vai voltar só quando pregar, quando você se levantar. Eles falavam assim: Jesus está esperando que você, James, você, seu Mário, você, Fábio, você, dona Marinês, levante da sua cadeira e vá pregar. Ele está esperando que você faça isso para ele voltar. Gente, ele não está esperando por vocês, ele não precisa de vocês, ele não precisa de mim nem de ninguém aqui. Hipótese alguma. Então, aqui em Apocalipse, versículo 14:6, ele explica isso, que vai vir um anjo, esse anjo vai ter o poder para anunciar quem é Jesus, para dizer temam a Jesus, glorifiquem-no, e esse anjo terá o poder para falar para todas as nações, tribos e línguas. Não vai ser eu, não vai ser o Fábio. Nós, como cristãos, como temos o dever de ir e levar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus não está esperando por mim, nem por... Ele, ele quer que nós façamos isso, porque é um dever como cristão fazer isso, mas ele não está esperando por mim, nem por ninguém. Pelo menos esse é o entendimento que eu tive, lendo a palavra, entendeu? E aqui no capítulo 4, no capítulo 14 do Apocalipse ficou mais claro para mim isso. Eu estou empolgadíssimo para que venha logo o Apocalipse e a gente comece a ler.
Não porque, assim, como eu falei em outras leituras, não porque, o fim do mundo, não, é que isso me traz uma paz de saber que tudo que acontece no mundo tem um propósito. E o propósito é que Jesus venha logo. E para mim isso é de uma alegria tremenda. Então, não sei, a gente poderia fazer uma leitura maior depois sobre isso. Comentando aqui, Lucas, que você falou, que acho que é importante a gente estar citando, porque eu vejo algumas pessoas que seguem a Cristo, né? E hoje tem uma palavra, acho que é proliterismo, é isso? É alguma coisa assim. Sim, Uma palavra muito complexa, eu não conhecia essa palavra, mas há pouco tempo me falou. Como que é E a que não palavra? gostavam, né, de divulgar o evangelho, né, para outras pessoas e tal, né? E aí o que você está falando aí vem alinhado com isso, né? Que assim, realmente, Cristo não depende da gente, né, para ele voltar, e eu concordo contigo, mas a gente tem que lembrar, quando a gente volta aqui em Mateus 28, 19, eu vou colocar no 18 aqui, ó. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, né? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus diz aqui, né, para que nós, né, divulgamos o evangelho, né, que a gente possa trazer o evangelho para a vida de outras pessoas, tal. Então não é porque Jesus não, porque assim, algumas pessoas às vezes têm essa ideia de que não, Jesus não depende da gente, então assim, só eu fazendo a minha parte, eu lendo a Bíblia, eu andando aqui, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas não é sim. verdade. Jesus fala também, olha, mas vá e divulgue o evangelho, né? Amém. Traga a verdade para outras pessoas, para que elas também possam ser salvas, né? Como a dona Maria falou, né? Outras pessoas também possam receber a palavra, né? Então, que a gente as pessoas não sejam um cristão egoísta, né? Seja um cristão, né? Com certeza. Que compartilha a palavra, né? Com Isso aí. certeza. É um dever, né, Fábio? Né? Independente disso. Não. É o nosso dever. Quando a gente se batiza, é uma das primeiras coisas que a gente escuta. E de pregar o evangelho para toda criatura. É um dever. Ele não tá falando, você poderia fazer. Não, ele fala, você tem que fazer isso. Vai, pregue o evangelho, vai e fale de mim. Já que você conheceu, agora você vai e fale para as outras pessoas, para que as outras pessoas também recebam a graça, né? Então é um dever, independente. Mas Jesus, eu acredito que ele não está esperando a gente fazer isso para voltar, não. Entendeu? Porque senão a pessoa vai ficar lá a vida toda, tô tranquilo aqui, entendeu? Tipo, Jesus não vai voltar até eu levantar minha bunda da cadeira e pregar. Não é verdade isso. Se for assim, então, pô, quanta gente não vai fazer? Porque a gente sabe que tem gente que não tem vergonha, tem gente que não tem coragem de falar. Você vai comentar que isso é uma prova viva que a gente tem aqui nosso próprio devocional, né? Você, Lucas, é uma prova de que, né, proclama o evangelho por onde você passa, né? Você evangeliza as pessoas, né? E eu mesmo me aproximei de Cristo, né? Através das suas palavras ali. Naquele dia a gente estava ali fazendo nosso treinamento junto e a gente conversando ali, você falando, né, sobre Cristo e eu comecei a estudar a Bíblia e, enfim, tantas transformações na vida de tantas outras pessoas, né? Através daquele seu ato, né? Então, assim, é um efeito cascata, né? Então, que a gente possa realmente ser parte desse processo, né? Que a gente possa realmente trabalhar para que isso aconteça, né? Concordo com você, Lucas, mas a minha tese é, eu mesmo, eu vim de 21 anos de pecado, que eu vivi só pecando, eu saí de lá do pecado para poder trazer as boas novas para aqueles que me cercam, para meus vizinhos, para todos que colam em mim. Aonde eu estou, a minha boca é só Jesus. Quando eu não tenho ninguém para poder falar de Jesus, eu saio cantando. Não importa se alguém diz que eu sou louca, se eu sou bestalhada, que eu sou. Eu só sei que eu saio cantando. Eu entrei no ferro no dia da travessia de Salvador para Taparica, Vera Cruz. E eu entrei cantando, não me interessava se alguém ia achar que eu era louca ou deixar de ser louca. Mas eu fazendo isso, não é porque eu quero mostrar que eu sou cristã, não é porque eu quero mostrar
que eu sou boazinha. Eu quero mostrar que eu tô viva, que eu vivi 21 anos morta. E eu ressuscitei. Eu ressuscitei quando no dia que Deus falou para Lázaro, que Jesus falou para Lázaro, Lázaro sai para fora, eu saí do túmulo, eu saí. Então, eu Glória a quero Deus. glorificar o nome do Senhor e quero sair como louca, mas quero sair como louca de Jesus. Eu quero proclamar, eu tenho que todo dia a gente venha renascer na presença de Deus, que a gente venha ter o prazer, que a gente se embriague do Senhor e a gente saia mesmo como louca. Que não tem uma irmã que a irmã, o povo dizia assim, a irmã Timótea. O povo dizia assim, essa irmã parece que é doida, só. Mas ela era louca por Jesus. Eu conheci ela na loucura dela por Jesus e até hoje ela é louca por Jesus. E eu quero fazer minhas palavras da irmã Timótea, eu quero ser louca, mas louca por Jesus. Porque nem os loucos errarão o caminho. E glória a Deus. Ah, glória a Deus. É que nem Davi, né? Quando entrou na cidade, dançando e cantando, e todo mundo. O que está acontecendo com o rei? É isso aí, dona Marina. E glória a Deus que você continue queimando no Senhor. Amém. Só um pouquinho aqui, ó, só para falar aqui no começo do livro, sempre fala, né, algumas curiosidades, né? E aqui falava aqui, embora essa sinagoga mostre uma presença de judeus, né, em Tessalônica, ela era predominantemente gentílica. Então era uma, né, predominante feita, composta por gentios. Mas para isso foi estava lá no comecinho da pelas Tessalonicenses. Agora aqui na segunda ele fala que essa carta, a segunda carta específica, uma ordem de eventos a fim de corrigir um entendimento incorreto em Tessalônica, né, de que o dia do Senhor já havia chegado. Eles entenderam que a primeira carta de Paulo, com a primeira carta, que o dia do Senhor já havia chegado, né? Então Paulo se sentiu, na necessidade de enviar uma nova carta para eles, para alertá-los de que isso não tinha acontecido ainda, né? Ambas as cartas foram escritas em de Corinto, né? E foi necessidade, e a segunda carta foi a necessidade de Paulo esclarecer questões doutrinárias relacionadas ao futuro e à segunda vinda de Cristo. Embora Paulo se identifique como autor, tem algumas outras curiosidades. Paulo também dá aquela orientação de como seguir a santificação em enfrentar a perseguição. É isso aí. Então aqui foi justamente isso, ó, a fim de corrigir um anúncio prematuro e inquietante de que o dia do Senhor já havia chegado. Um segundo motivo para ele escrever essa carta consistia em lidar com a indolência crônica de alguns membros. O comportamento deles continuava sem correção desde a carta anterior. Muitos eruditos acreditavam que a causa da indolência era a expectativa equivocada de que o retorno do Senhor poderia acontecer tão brevemente, que trabalhar para se sustentar equivaleria à falta de fé. É engraçado, né? Então ali alguns sim percebiam que a volta de Jesus era iminente, né? Então não precisava mais trabalhar. Então agora vamos aqui ficar parados só esperando, né? E aí Paulo vem e exorta eles em relação a isso, né? Um dia Jesus Cristo retornará em glória para não suportar julgamento, mas para trazer julgamento sobre todas as pessoas. Para os ímpios, a perspectiva desse retorno deveria ser um grande terror, estimulando-os ao arrependimento e à fé em Cristo. Para os crentes, porém, a vinda de Cristo é algo que esperamos ansiosamente, e essa esperança transforma nossa vida no presente. E fala, entretanto, quando Cristo retornar, esse dia de misericórdia chegará ao final. Os impenitentes, né, os que não se arrependeram, né, verão Jesus como seu justo juiz. E uma outra coisa que a gente vai ver amanhã é que fala sobre o homem do pecado, né, o homem da iniquidade. E amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Você percebe aqui, quem já leu um pouco de Apocalipse, você percebe que Paulo ele já começa
a dar indícios do que ele vai trazer depois em Apocalipse, né? Várias, assim, sobre a volta de Jesus. É bem interessante. Ele teve visões nessa ilha e ele começou a escrever o livro de Apocalipse. Que, na verdade, Apocalipse é só pra gente na versão brasileira, né? Na, né, a verdadeira... Até na minha tradução aqui já não tá Apocalipse também, tá Revelações. Não, tá Apocalipse sim, Revelações é em inglês. No caso, seriam as Revelações de Paulo, né? É É isso assim mesmo. que é bom esse devocional, porque a gente Perdoe, aprende uns gente. aos outros, né? É isso Uhum. aí. Perdão. Foi João que escreveu, não foi Paulo, não. Foi eu que O falei escritor que me Patmos, né? explica como Eu João. que, eu que me antecedi aqui falei Patmos. O erro foi meu. Não, a ilha eu acho que tá certo. O que estava errado Perdoe, amados. foi o autor, seu Mário. A ilha tá Vai chegar correta, lá, seu né? Mário. É que eu já estou aqui adiante já, sabe? Para você estar lendo. Então eu já estou aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, e ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá, e virá como ladrão. Ele fala aqui, ó, no 10, no qual os céus passarão com grandes estrondo e os elementos são de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela se queimarão. Ameaças de guerra, né? A gente vê aí direto. Você sabe que o Irã tem a bomba atômica, a Rússia, a Índia, Estados Unidos. Então, de repente, uma hora eles vão perder a cabeça e vão fazer uma besteira. Então é por isso que a gente tem que ficar esperto, que a gente não sabe o dia nem a hora. A gente só vê os rumores, só vê os rumores. Fico imaginando, mas será que esse povo não consegue ver que nós estamos no ano de 2000 e cacetado com picuinha, por coisinhas, pô? Vamos viver o que tem de melhor nessa terra aqui, pô. Vamos não quer pisar na cabeça do outro, quer ver o outro destruído, meu, não sabe que é como se estivesse pegando fogo a casa do seu vizinho e você não ajudar a apagar o fogo. Vai queimar a sua também. Mas é complicado, né, Varão? Complicado. É complicado mesmo. Amém. Agora, o interessante disso aí, seu Mário, é que, na verdade, pelo menos que eu entendi aqui, né, que a volta ela virá não no momento da guerra, né? Na verdade, haverá a guerra, depois haverá um momento de paz, e depois dessa paz que será anunciado, né? É meio. é, eu acho que quando a gente começar a ler o capítulo de Apocalipse, vai ser várias teorias, assim, a gente vai ter que ser engraçado. A verdade é que ninguém sabe, né? É Ninguém um sabe. mistério, e é por isso que o nome é esse mesmo, é o mistério de Deus. É para não ser revelado. Enquanto ele não quiser, Ó, mas esquece. o que a pastora falou outro dia foi que assim, a ordem é que ela é boa, agradável e no final ela é perfeita. Aí, E a palavra de Deus relata também, né? O que nos foi revelado é cabível a nós. Então, o que não nos foi revelado, pertence ao Senhor. E às vezes o ser humano, o homem, quer saber mais do que Deus, que quer entrar até no que foi, o que não foi revelado, o homem quer entrar para escafuchar. Mas Deus vai lá e muda tudo. Ai, Deus é lindo. Obrigada, Senhor. Uau! Como diz o americano. Quem traz a palavra amanhã, oração. E só para falar também aí que meu primo respondeu, que falou que tá tudo bem lá, que não, o lugar que ele tá não foi afetado. Glória a Deus. que bom, Glória a Deus, que bom. que bom. James, quer trazer alguma anotação sua aí, antes de encerrar? Para mim, cara, trouxe aqui palavras boas, né? Que a gente vem sempre ouvindo aqui. Graça e paz. O capítulo começa com graça e paz, amor uns pelos outros, perseverança e fidelidade.
e ele diz que Deus nos concederá descanso. E eu encerro aqui pedindo a Deus, plagiando aqui Paulo, pedindo a Deus que nos capacite a ter uma vida digna do seu chamado e nos dê o poder para realizar as coisas boas que a fé nos motiva a fazer. É isso, meus amados. Glória a Deus. Amém. Bom, pegando então o embalo, você, por favor, faça a oração para a gente encerrar. E antes disso, quem gostaria de trazer amanhã a palavra? Alguém está sentindo de trazer? Deus, Mário, aleluia. a gente precisa de alguém realmente com experiência para trazer esse capítulo de amanhã, que eu dei uma olhada e eu até falei, vou dar uma sabonetada aqui, que isso aqui é. Experiência, Agora o senhor falou aí pelo amor de Deus, daquele. rapaz, longe de mim. O Experiência senhor nenhuma, falou varão. ontem do filme lá do The Forge, né? Qual que é, em português, qual que é o nome Ah, desse filme? A Forja. forja, tá A forte, Forja. É. tá Todo forte. mundo já assistiu aqui no grupo ou não? Eu Não? não assisti ainda porque não tô querendo piratear. Ah, então assim, eu não vou. Então você vem aqui em casa, Lucas, com a Nathalie, vão assistir aqui que eu aluguei o filme, tem um mês do filme aqui alugado e posso convidar amigos, Opa, Tá vamos fazer uma certo. pipoquinha. tá bom? Agora, Aí assim, eu não vou dar, né, spoiler nem nada, é um detalhe só, mas somário só para ele ficar alegre aí, ó. A gente assistiu o filme ontem, antes de ontem com meu filho, né? Eu, minha esposa e meu filho. Ontem meu filho fez uma faxina no quarto dele. Sério? Para quem assistiu, legal, legal. basta. Legal, imagino que É bom. seja. Legal. Então vamos lá. Então, amanhã, gente, eu trago para vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e a gente vai seguir em frente. Lembrando que Israel está quebrando todos os recordes, né? Não está nem aí com a ONU, nem com nada, viu? Está destruindo lá o povo. Matando. Está complicado, viu? De pensar e analisar. Fico pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem mais. E ninguém faz nada, ninguém interfere É complicado em esse assunto, nada, senhor. né? É uma é, agenda, né? precisa ver se é isso mesmo que está acontecendo ou se é isso que estão querendo que a gente acredite, né? Porque numa guerra, a primeira coisa que cai por terra é a verdade, de todos os lados. Então é muito difícil. Ninguém faz Muito... absolutamente nada. Eu fico pensando na Bíblia que Deus destruiu. E aí? Então a gente fica só observando, né? Ainda bem que a gente está bem longe disso aí, viu? Bem longe. Pelo menos eu aqui estou bem longe. Como mesmo também. A Ah, gente tem que orar, né? Continuar orando. de orar. Por isso que a Bíblia fala, orai pela paz de Israel. Porque quando Deus falou orai pela paz de Israel, porque aquele lugar nunca vai ter paz, irmão. Nunca vai ter paz. Ali é conflito diário. Porque você sabe que essas matanças aí, você acha que o ódio não vai crescendo? O ódio vai crescendo do adversário. Ou você acha que eles vão esquecer? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Então, quanto mais você mata, mais você vai ser odiado. Então, por isso que Jesus veio para mudar essa lei, mudar. Só que eles não, o Israel ainda não viu ainda, não. É complicado, irmãos, porque você sabe que 80% do povo de Israel é Deus, entendeu? Então, é complicado, eles estão lá detonando, matando, destruindo, e a palavra de Deus fala que nós temos que amar o nosso inimigo, orar por ele. É totalmente ao contrário do que eles estão fazendo. Eles querem, sabe, e o ódio vai crescendo mais e mais, justamente porque eles estão ao contrário do que Jesus prega. É o que está acontecendo. Mas como Deus, ele é fiel, e ele não volta atrás, e ele prometeu que o povo dele ele ia, né, proteger, guardar e ajudar. Então ele não vai fazer nada contra Israel, vai deixar o fogo pegar fogo, vai deixar, porque ele não pode ir contra a palavra dele.
Aí. Mas Jesus, Glória a Deus, a palavra tem que se cumprir. é Vamos dar glória a aquilo que eu Deus e falei aqui vamos hoje, né, orar querido? para Deus abençoar todos que estão. A partir do momento que Jesus, ele muda, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Então ele começa a conhecer a verdade e a verdade vai libertá-los, como libertou a nós. Amém, amados? Amanhã nós estaremos aqui para estudar mais uma palavra aqui, trocarmos ideias. Deus Amém. abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse devocional de hoje, pelas tuas palavras, pelo teu derramar sobre nossas vidas. Que as tuas palavras, Senhor, enraizem em nossos corações e nos direcionem todos os dias, Senhor. Pai, clamo a ti pela tua graça, Senhor. Que o Senhor esteja conosco todo dia, toda noite, nos guiando, nos protegendo de todo mal e conduzindo, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Afasta-nos, Senhor, da falsidade, da mentira. Permita, Senhor, que tenhamos o entendimento da tua palavra, da tua vontade, e que não sejamos enganados, Pai, por falsas línguas, por falsos profetas, por aqueles que tentam distorcer, Pai, a tua mensagem. Aqueles que tentam, Senhor, roubar nosso coração, roubar nossa fé, nos afastar de ti. Pai, traz para cada um aqui o que cada um precisa. Traz, Senhor, a providência que cada um de nós precisamos, Senhor, de saúde, de amor, de esperança, de fé, de força, de paz, de alegria, de prosperidade, de bondade, de abundância em todas as áreas, Senhor. Como diz na sua palavra, que sejamos dignos do seu chamado, Pai, e que honremos todos os dias com as nossas atitudes. Purifica, Senhor, os nossos sentimentos, purifica os nossos pensamentos, e possamos, Senhor, ser espelho da tua luz, Pai, purificados. Tira de nós, Senhor, cura nossas feridas, e purifica, Senhor, a nossa alma, nosso espírito, Pai, para que possamos ser aquilo que nos fizeste, que nos criaste para ser. Tudo que fizeste, Pai, é maravilhoso. Tudo, Senhor. Toda a tua obra é perfeita. Toda a tua obra é bela. Eu me canso de admirar a tua obra, Pai. Tu és perfeito. Que o Senhor nos purifique, nos retifique, Senhor. Nos instrua, que sejamos barro nas tuas mãos, que o Senhor seja o nosso oleiro, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia e por tudo aquilo que tem feito por nós. Tudo aquilo que podemos ver e o que não podemos ver. E aquilo, Senhor, que precisamos mudar, que o teu Espírito Santo nos faça enxergar, para que possamos nos arrepender, Senhor, e nos aproximar de ti. Possamos viver, Senhor, aqui na terra, o teu reino, e que seja feita a tua vontade, hoje e sempre, em nossas vidas, aqueles que nós amamos, e que jamais nos afastemos de ti. Que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.